1 Pedro 2:21. Pode ler para mim? Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, e nem se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Amém? Aqui Pedro fala no primeiro versículo em 21 que a gente deve seguir os seus passos, porque ele foi um exemplo. Para você seguir os passos, você precisa de um mapa. Se você não tiver um mapa, você não consegue seguir os passos. A palavra lei, em grego, é uma palavra que chama nomos. Nomos é uma deusa. Então, tudo que os gregos falavam, eles relacionavam à mitologia grega. Então eles falavam lei, usando essa palavra nomos, que era essa deidade. Mas quando você fala de lei em hebraico, você fala uma palavra que é chamada Torá. E Torá é o que os gregos chamam de Pentateuco, né? Pentateuco porque vem de 5, penta. O Brasil é pentacampeão, porque está falando, usa uma palavra grega que arremete a 5. Então, quando a gente fala dos 5 livros da Bíblia, a gente fala que a Torá, os gregos chamam de Pentateuco. Torá, na verdade, é um arco e uma flecha, porque é uma arma que te impulsiona a andar para frente e acertar um alvo. Isso é Torá. E quando eles foram traduzir livro da lei, eles pegaram essa palavra e colocaram uma deidade no meio, que é nomos. E aí fala, agora você não está mais na lei, você está na graça. Só que Jesus não veio revogar a lei, Jesus veio cumpri-la. O cumprimento da lei é Cristo. Ele não veio abolir. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode adulterar, você não pode trair. Tem uma série de coisas que você não pode fazer, que são leis. E aí quando você pensa no grego, se você quebra a lei, você tem um castigo. E esse pensamento não tem nada a ver com o pensamento bíblico, porque o pensamento bíblico não é o pensamento grego, é o pensamento hebraico. O pensamento hebraico é o fundamento. Por isso que Jesus falava hebraico, ia na sinagoga, lia os textos em hebraico e aramaico. Mas como o grego era a língua da época comercial, quando foi se escrever pensando em todas as nações, se usou o grego para não ficar restrito ao hebraico. Então quando a gente fala de fundamento de algo para construir, a gente tem uma origem. E a gente fala então Torá, que na verdade é um arco e uma flecha que te dá uma direção. E quando a gente fala de Cristo, a gente está falando de alguém que deixou passos para você seguir. O que isso significa? Que para o povo não se perder no deserto, ele deixava marcas. Aí então o povo olhava as marcas e seguia os seus passos. Porque o povo então seguia os seus passos, o povo não morria no deserto. Por quê? Porque quando você fala de lei no pensamento hebraico, não é uma imposição, é uma direção de amor. Não quero que você morra no deserto, então eu vou deixar para você passos, um mapa para você seguir. Por isso que ele disse: ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Por quê? Discípulos são aqueles que seguem os passos de um mestre. Como que segue os passos? Aprendendo a mentalidade de quem ensina.
Por isso que está escrito: quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa o quê? De uma transformação na mente, que é a palavra grega que eles usam, metanoia. Por que meta? Porque meta é objetivo. Então quando você tem um objetivo, tem um alvo, você vai transformar a maneira que você pensa. E quando você começa a pensar como teu mestre, você segue os seus passos. E os passos que você segue do teu mestre te levam a um tesouro. Só que tesouro não fica exposto publicamente. Tesouro você guarda ou você esconde. Quer ver? Pensamento moderno. Você ganha o seu dinheiro e você deixa o teu dinheiro na tua casa, ou o dinheiro está no banco? Está no banco. O que o banco te dá? Te dá um cartão com uma senha. Por que tem a senha? Porque só você pode ver, ou só você pode transacionar esse dinheiro. Quando você vai no caixa, você tampa, porque você não quer que ninguém veja o que você tem. Por quê? Porque é um segredo. Esse é o pensamento moderno, é um segredo. Por que você guarda, você esconde? Porque você não quer que as pessoas saibam. Ninguém sai falando assim: eu tenho 2 milhões no banco. Por que ninguém fala? Porque se você falar que você tem 2 milhões no banco, tem um monte de gente que vai bater na tua porta e pedir dinheiro emprestado. Você não quer que ninguém saiba o quanto que você tem, porque é um segredo. E quando você então é mentoreado, e você começa a adquirir a mente, você começa a andar como ele. E aí você segue os passos dele. E é um mapa. Se você for pegar um desenho antigo, você vai ver que tem um mapa do tesouro. Tem lá as pegadas, um caminho, e tem um X. O que é o X? É a marca do tesouro. Amém? Lá em Colossenses, abre aí para você ver, Colossenses 2:2. Colossenses 2, vamos ler 2:3. Vamos ler o 2 e 3. Colossenses 2. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então está falando de Cristo. Aí ele vem e fala assim: no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O escritor de Colossenses está falando que Cristo escondeu nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Então quando você segue esses passos, existe uma garantia de que você vai encontrar um tesouro. Só que o tesouro não é público, o tesouro está escondido. Por que ele escondeu? Vai lá em Provérbios 25:2. Diga comigo: a glória de Deus. De quem é a glória? É encobrir ou é esconder as coisas. Diga comigo: a glória de Deus é esconder tesouros. Mas a glória dos reis é descobri-las. Quando fala esquadrinhar, é a mesma coisa que descobrir. Então, Deus propositalmente esconde tesouros. Por que ele esconde?
Porque Ele quer que os reis trabalhem e vão atrás dos tesouros. Então, ao invés de Ele te dar o tesouro de bandeja, Ele escondeu. E Ele escondeu para que você procure. Quando você canta, oh, vem com a tua glória, a tua glória, a tua glória. Eu fui no Chile e conheci uma pastora que chamava Glória. Aí eu falei para ela, Glória, o Brasil inteiro canta e te procura. Vem com a tua glória, a glória, a glória, a glória. Eu vou falar no Brasil que encontrei a glória e está lá no Chile. O que é a glória? A glória de Deus é esconder os tesouros. Por quê? Porque Ele quer aguçar em você o desejo de ir atrás dEle. Você pode passar a tua vida inteira na igreja, cantando, louvando, dando teu dízimo, tua oferta, achando que na tua consciência você está certo e tal. Se você passar a tua vida inteira sem descobrir os tesouros que Deus escondeu, você vai passar a tua vida em vão. Por quê? Você pode ter dinheiro, casa, mas isso não é tesouro para Ele, porque isso tudo é dele. E esses são os tesouros visíveis. Os tesouros invisíveis, ou os tesouros que estão escondidos, são muito mais profundos do que isso. Está escrito que os tesouros estavam escondidos em Cristo, da sabedoria e da ciência. Salomão foi para Deus e falou, eu não quero dinheiro, eu quero sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria faz um homem ganhar dinheiro. Enquanto está todo mundo trabalhando braçal, o sábio tem um pensamento, uma ideia que muda. Você sabia que quando estavam procurando petróleo aqui no Brasil, eles tinham um problema, porque a camada pré-sal é muito dura. E o que você usa para você perfurar é uma ponta de um diamante. A broca tem uma ponta de diamante. E aí vem perfurando e quebrava a broca. Aí eles colocavam outra broca e quebrava, por quê? Porque era muito duro. E aí um judeu teve uma ideia. E ele falou, assim como as árvores têm raízes, e o que você vê externo tem uma estrutura até maior interna, que você não vê, mas que deixa ela sólida, eu vou fazer a mesma coisa. E ele criou um sistema que quando encontra algo duro, vai andando pelo lado, até encontrar um lugar mais mole para descer. E assim como a árvore faz a mesma coisa, ele conseguiu perfurar a camada pré-sal e conseguiu encontrar o petróleo. Aonde estava o petróleo? Escondido. Você nasceu num país que tem tesouros escondidos. Não falou amém. Mais ou menos, esse amém aí tá. Você nasceu num país que tem um monte de tesouro escondido. Quem escondeu? Por que ele escondeu? Para você descobrir. O que faz um rei? Alguém que desvenda os tesouros do pai. Como que você vai encontrar o tesouro? O mapa do tesouro é Cristo. Vou repetir. O mapa do tesouro é Cristo. Por isso que você tem que ser discípulo dele. Que quando você segue os passos dele, você vai encontrar o tesouro que ele escondeu. Amém? Sabe o que Moisés falava? Moisés falava, o que eu mais quero é ver o Messias. Sabe qual que era o sonho de Davi? Ver o Messias. Sabe qual que era o sonho de Abraão? Ver o Messias. Todos esses homens de Deus, o maior sonho deles era verem o Messias. Eles trocariam todo o tesouro que eles tinham para ver o Messias. E você é a geração que conhece o Messias. Você é a geração que conhece o Messias. E quando você conhece, você vai ter acesso a tesouros.
Amém? Aí fala, isso aí é evangelho triunfalista. Não, isso é evangelho bíblico, porque não existe rei sem tesouro. Rei sem tesouro é pobre, ignorante e nu. E ele é criador de todos os céus e toda a terra. Por isso que o cara vai na faculdade, estuda medicina 10 anos e continua estudando, porque ele quer entender o mecanismo que Deus fez há milhões de anos atrás. Então o cara está correndo atrás da ciência que está em Cristo. Aí ele vai, estuda o sistema, e aí ele vai e vê o sistema neurológico, e vê que o corpo inteiro é conectado, e Deus fez isso já no primeiro Adão. O homem não conseguia nem fazer um raio-x, só que Deus já tinha feito todo o sistema e não mudou nada, e ele já tinha toda essa tecnologia antes de você ser criado. Aí quando um homem vai e tem esse acesso, ele consegue ter ideias, relampejos, existe essa palavra? Lampejos. Puf, veio uma ideia. Quem tem celular aí? Quem tem celular? Todo mundo tem celular hoje em dia, né? Aí teu celular tem touch? Tem? O seu celular tem touch? Você toca com o dedinho e mexe? Mexe? O seu mexe? Sabe quem inventou? Um rabino. Ele falou assim, cansei de ser pobre, eu vou entrar no quarto, enquanto Deus não falar comigo eu não saio. Aí ele estava no quarto orando, e Deus falou, vou te dar uma ideia. Deu um download do céu. Aí ele saiu do quarto e inventou o touch. Agora para usar o touch, a Apple paga para o rabino. Agora para usar o touch, a Samsung paga para o rabino. Agora para usar o touch, qual mais tem? A LG. LG e Samsung são frutos de profecia. Sabia? Lá na Ásia profetizavam que iam sair quatro grandes empresas dos tigres asiáticos. Na Coreia do Sul, exatamente. E na Coreia do Sul se levantou Samsung, que é a maior produtora de celular, é maior do que a Apple. LG, Kia e Hyundai. São os 4 grandes tigres asiáticos, as 4 grandes empresas da Ásia, que estão no mundo inteiro, que foram fruto de um tesouro. Amém? Então fala assim, a glória de Deus é esconder nas palavras os seus tesouros. E a glória do rei é decodificar os códigos escondidos nas letras. Por exemplo, falar para um amigo, Salomão. Fala, Salomão. Mão. Salomão. Em hebraico é Shalomon. O que Deus escondeu no nome dele? Shalom. O que aconteceu quando Salomão governou? Estava tudo em... Por quê? Porque Deus escondeu no nome dele uma profecia que era o quê? Shalom. Então no reinado dele, o que estava escondido no nome dele se manifestou, que foi o quê? Não vai ter guerra. Por isso que Salomão casou com um monte de mulher, que os caras acham que ele era mulherengo, mas foi a maneira que ele fez para não ter guerra. Por quê? Esse reino aqui vai querer lutar comigo. Qual que é o nome da princesa? Rebeca? Rebeca, quer casar comigo? Quero, então venha. Então esse reino não vai mais brigar. Agora esse reino aqui que vai brigar comigo, qual que é o seu nome? É Lídia? Oi Lídia, prazer em conhecê-la. Quer casar comigo? Quero, então venha. E aí esse reino não brigava. E assim ele estabeleceu Shalom. Amém? O que significa Davi? Davi. O que significa Davi? Davi significa amado. O que é amado? Ele era amado de quem?
de Deus. Mas por que ele era amado? Porque ele amava a Deus. Ele não errou um monte. Mas o que tinha na vida dele? Amor. Por quê? O que é amor? Aí agora você vai entender a diferença de pensamento hebraico para pensamento grego. Amor, e quando você pensa amor em grego, você vai pensar que é um homem que olha para uma mulher, ele pisca para ela, manda um beijinho e ela retribui. Aí retribuiu, se amou e casou. O que é o amor? É um sentimento. Não é isso que vem na tua cabeça? Aí você não consegue explicar. Por quê? Porque é um sentimento abstrato. Por mais que você tente procurar palavras, é difícil de você falar o que é, porque você não sabe o que é direito. Você fala, é um sentimento, é incondicional. Não foi isso que falou? O amor de Deus é incondicional. Beleza, mas o que é amor? Aí quando você fala, por exemplo, amor em hebraico, é a capacidade que Deus tem de enxergar os pontos positivos, mesmo com todos os teus defeitos. Isso é amor. Certo? Então, hebraico é prático, grego é... Quer ver, ó? Te dão um presente ruim, você fala assim, presente de... Por que presente de grego? Porque é ruim. É verdade, tô mentindo? Aí estão falando um negócio que você não está entendendo, aí você fala o quê? Para de falar. Por quê? Porque você não entende. Agora, quando você fala do pensamento de Jesus, ele é sólido. Então o que é amor? A capacidade de enxergar os pontos positivos, mesmo com os pontos negativos. Então ele não olha para o ladrão como ladrão. Ele sabe que ele é ladrão, mas mesmo assim ele enxerga algo bom no ladrão. Amém? Aí então ele não julga o ladrão, porque ele sabe o que está dentro. Isso é amor. Então o que era Davi? O que era o amor? Eu vou enxergar as coisas boas mesmo com as coisas ruins. Tá vendo lá, ó lá atrás, ó. Tem uma bandeira lá, ó. Ó lá atrás, ó. Ó lá atrás. Aqui atrás, ó. Lá na parede lá do fundo, olha lá, ó. Tem uma bandeira lá? Tem? Cadê a bandeira de Israel? Qual que é a bandeira de Israel? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa bandeira aqui é qual? De quem que é? O que tá no meio aqui, ó? Você fala estrela, na verdade chama Magen Davi. Não é estrela, na verdade chama escudo. Era o escudo que o exército dele usava. E ele foi tão amado que a terra de Deus tem o símbolo dele. Branco de paz, azul do céu e o escudo que protege. Amém? Por quê? Porque Deus viu nele muitos pecados, mas enxergou nele as coisas boas. E quando Jesus ele vem para reedificar algo que Davi fez. Porque o tabernáculo de Davi era diferente dos outros tabernáculos. No tabernáculo de Davi, as pessoas eram bem-vindas. As pessoas podiam vir da condição que elas tivessem, elas iam ser bem-vindas. E Davi fala assim: o meu desejo é que todos os povos conheçam o meu Deus. O que Jesus veio fazer? Com que o desejo de Davi, que era que todo mundo conhecesse a Deus, se cumprisse. Ele foi o quê? Não foi egoísta. Ele não pensou só nele, ele pensou em todos. Amém? Às vezes quando você tem uma coisa boa, é difícil de você compartilhar, porque você quer só para você. Geralmente é assim. O que Davi fez? O meu melhor não pode ser só meu. O meu melhor eu preciso compartilhar. E o desejo que ele sentiu foi Cristo quem efetivou, porque Cristo transformou o tabernáculo de Davi para todos. Amém? Independente dos seus erros, independente de tudo que você esteja vivendo. Então quando a gente está falando da glória de Deus, a gente está falando de um Deus que é Rei de todo o universo. Em hebraico, quando vai orar, toda oração começa assim, ó: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Baruch atah Adonai Amelech. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Ele é rei da onde? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do... Então tudo que você vê no universo, ele é rei, é tudo dele. Amém? E o que faz ele ser rei? O tesouro. Não existe rei sem tesouro. O tesouro dele é todo o universo. Amém? E aí então ele escondeu coisas em todo esse universo. E o que ele quer que você faça? Ele não quer que você fique sentado só. Ele quer que você vá atrás e decodifique esses tesouros. Está pensativo, né? Ele quer que você descubra o que ele escondeu. Aí quando você descobre o que ele escondeu, você se torna rei. Por isso que ele diz que nós somos reis e sacerdotes. Por que rei? Porque nós somos aqueles que seguimos o passo e vamos atrás do que ele escondeu. Quer ver uma coisa? Lá em Israel tem uma caverna. E para você entrar nessa caverna aqui, essa caverna aqui é um abismo. Tinha um buraco aqui e caiu uma ovelha. E um pastor beduíno, ele entrou nesse buraco para salvar o seu gado. Quando ele entrou nesse buraco, ele encontrou o que é chamado manuscritos do Mar Morto. Que são o quê? As escrituras que estavam guardadas. Aonde que guardava a escritura? Aonde que guardava os documentos? Em vaso, cântaros. Então dentro de um vaso, dentro de um cântaro, se guardava os documentos. E esses documentos passaram milhares de anos até que alguém o encontrou. E esse documento estava intacto e protegido porque ele estava guardado dentro de um vaso. Aí quando tirou de dentro do vaso, pôde-se comprovar um monte de coisa que está escrito. Amém? Então onde que ele guardou os tesouros? Ele escondeu e estava dentro de vasos. Amém? E a Bíblia fala que ele é oleiro e você é um vaso na mão dele. Amém? O que isso significa? Que o local aonde ele escolheu guardar documentos ou guardar tesouros é dentro de você. É? Porque você é um vaso e é onde ele guarda o documento. Então ele fez você e falou: você é apropriado para eu guardar tesouros. Mais ou menos isso. Então eu venho e deposito dentro de você os tesouros. E qual que é a sua função? Guardar. Amém? Amém? E aí quando ele vem e ele deposita isso dentro de você, ele está falando: você é um lugar seguro para guardar os meus segredos. Faz sentido? Faz sentido? Aí, você tem no seu corpo milhares de células. Dentro da célula tem um núcleo. Dentro de um núcleo tem o que é chamado genoma. Você pega o núcleo e você divide em dois. Cada célula tua tem um genoma, 2 genomas. Os cientistas falaram que cada genoma tem trilhões de códigos. Cada genoma tem trilhões de códigos. Aonde que ele guardou os códigos? Na palavra. Do que ele te fez? Da palavra. Aonde que ele guardou os tesouros?
que é você. Amém? Então aonde você anda, você carrega os códigos de Deus. Aonde você anda, você carrega os códigos. Você é o portador dos tesouros. Por isso que o diabo quer te matar, porque ele não quer que os tesouros venham para fora. Porque quando o tesouro vem para fora, todo mundo fica o quê? Maravilhado. Amém? Aí o que ele quer fazer? Quebrar o seu vaso. E aí ele fala, mesmo que seu vaso esteja quebrado, eu faço um vaso novo. Porque o meu intuito é guardar os meus segredos em você. Aí o homem vai e começa a estudar os segredos de Deus, e aí vem e encontra a cura para a enfermidade tal. Entendeu? Entendeu? Acessou a mente de Deus e descobriu algo. Quando ele descobre algo, o mundo se maravilha. Por quê? Porque descobre Deus. Entendeu? Descobre Deus. Aí ó só, fala comigo assim ó. Eterno. Eterno, o eterno está no nosso meio. Glória, você pode levantar sua mão e dar um glória a Deus. Diga aleluia. Diga ele vive. O eterno nos visitou. Amém? Por que é eterno? Porque ele não morre. Certo? Moisés chegou e falou assim, ó, eu vou, mas no nome de quem? Aí Deus falou, vai no nome do grande eu. Amém? Diga, o grande eu. O grande eu. Só que em hebraico são 4 letras que formam a palavra atemporal. Que você fala, eu fui quem eu fui, eu sou quem eu sou, eu serei quem eu serei. Passado, presente e futuro nessa combinação. Por isso que fala eterno. Por quê? Passado, presente e futuro no nome dele. Amém? 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 E aí são 4 letras. 4 que formam esse nome. 4 letras. Beleza? Dessas 4 letras formam as 4 estações: primavera, verão, outono e... Quantas estações? Quantas letras de Deus? Agora a direção: norte. Quantas? Quantas? Quantos seres viventes? Quem mais que tem de 4? Vou te lembrar o que tem mais 4. 4 letras que formam o seu DNA. O seu DNA é diferente do meu, que é diferente do seu, que é diferente do seu, do seu, do seu, do seu. Só que todos os DNAs têm o que? O eterno. Ele colocou o nome dele na sua identidade. Mais ou menos. A sua identidade genética, que é o seu DNA, é formado pelo nome dele. E em meu nome irão, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Em meu nome você pode tomar algo mortífero e não vai te fazer mal algum. Por quê? Porque eu divido com você e eu coloco em você o meu nome. E o meu nome, que é eterno, está em você. Por isso que você vai daqui para a eternidade. Por quê? Porque você vai voltar para a sua origem. Aonde é a sua origem? É Ele. Aí ele vem e fala, você está aqui na terra temporariamente porque você é um passageiro, você é um forasteiro.
Porque você não é daqui, o seu lugar é na eternidade. Amém? Então ele vem na terra e coloca algo em você que é eterno. Vai lá em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso no seu tempo e plantou a eternidade no coração do homem. Plantou o quê? Aonde? Enfermidade tem limite? Tem enfermidade na eternidade? Tem falta na eternidade? Tem escassez na eternidade? Tem tristeza na eternidade? Não? Aonde ele colocou a eternidade? Aonde? A palavra usada em hebraico é plantou. Então a eternidade é uma semente, certo? E tudo que você planta, você vai colher. Quem plantou em você, na sua boa terra, foi Deus. E Ele plantou em você, que está limitado ao tempo, algo atemporal. Ele plantou algo eterno. Por que Ele plantou algo eterno? Porque a expectativa de Deus é que você, sua vida, manifeste a colheita do que é eterno nessa terra. Ele pega uma semente eterna e ele planta em algo terreno, porque a expectativa do céu é que nessa terra a eternidade seja colheita. Aí vem Jesus e fala assim para você: você vai por todo o mundo, pregar o evangelho, curar os... Por quê? Você vai ativar neles a eternidade. Como na eternidade não tem enfermidade, o que está no corpo dele, que é o intruso, vai sair. E aí quando se manifesta isso, é uma colheita do céu na... Quem é glorificado? Amém? Então você pode estar sentado aí, sem saber o que você carrega e aonde ele plantou. E aí quando acontece uma situação, você vem no líder pedir, mas ele plantou em você, porque o céu está esperando que você manifeste a colheita do que ele plantou em você. Quando você faz o que ele manda e você manifesta, o nome dele é glorificado e a glória do Pai é revelada, e aí você se torna rei. Porque você está desvendando o que ele fez em você. Qual que é a expectativa de Deus? Que você venha na igreja? Qual é a expectativa de Deus? Que você manifeste a eternidade na terra. Por isso que as pessoas ficavam maravilhadas com Jesus. O que Jesus fazia? Você está morto? Você vai viver. E a eternidade... E o que ele fazia? Falava. Aonde que ele escondeu? Nas palavras. Eu tenho uma pergunta para você. Como você tem se alimentado das palavras?
como você tem vivido. Você come, se alimenta do fruto dos seus lábios. Como que você tem usado a palavra dele plantada no seu coração? Aí então a ótica muda. Não sou eu que espero algo, porque não fui eu que plantei. Eu sou a resposta para a semente do céu. Por quê? Porque quem tem expectativa em você é Deus. Aí fala assim: toda a criação aguarda. O que é a manifestação? A colheita. De quem? Daqueles que carregam o tesouro de Deus. Aí você pode viver a sua vida inteira sem manifestar esse tesouro. E porque você não manifesta esse tesouro, toda a criação está presa. Então, a palavra de Deus, em quem frutifica, liberta toda a criação. Você está entendendo qual que é o seu papel? Toda a criação aguarda que você manifeste o que ele plantou em você. E se você não manifesta, ele tira e coloca em quem multiplica. Por quê? Porque o reino de Deus nunca perde. O que o diabo quer fazer? Que você não manifeste nada, que você não seja o fruto. Jesus falou assim: eu te conheço pelo seu fruto. O que é fruto? É a manifestação de uma semente que germina e que colhe. Se você, como uma árvore, não tiver nada para colher, ele não te conhece. E se ele não te conhece, é porque tudo que ele colocou em você, tudo que ele espera, você não se abriu para ele manifestar. Você entendeu? Então isso podia ser algo para os anjos, mas ele não deu para os anjos, ele deu para você. Eu vou repetir: ele não deu para os anjos, ele deu para você. Aí o que acontece? A pessoa está enferma e você lança uma palavra, e essa palavra entra dentro dela e vira o quê? A palavra é uma semente. E aí está falando: você não vai morrer, você vai viver. Você não vai ser enfermo, você é curado. E essa semente, quando cai nesse bom coração, manifesta aquilo que é da eternidade. Como na eternidade não tem enfermidade, ele arranca a enfermidade, e aí ele vem, testemunha e fala: eu tinha câncer e o câncer sumiu. Eu tinha AIDS e a AIDS desapareceu. Por quê? Porque algo do céu foi ativado na vida dessa pessoa. E aí você colhe o quê? Você colhe algo do céu na terra. Porque o crente fala assim, o crente tem a mania de falar assim: eu vou para o céu. E você espera que tudo aconteça no céu. E você não entendeu que a dinâmica do reino é o oposto do que você fala. A dinâmica do reino é: eu já plantei o céu em você. Então você não tem que esperar. Quem está esperando você é Ele. Aí fala: estou esperando em Deus. Você está esperando o quê? Geralmente quem espera passa 10 anos e continua esperando. Porque você vai esperar sentado. Ele não mandou você ficar, ele mandou você ir. Ele não falou fica aí. A única hora que ele falou fica até o Espírito ser derramado. A hora que o Espírito for derramado,
vai. E o que você vai fazer? Você vai manifestar as coisas eternas nas pessoas. Aí o cara era aleijado, andava. O cara era cego, enxergava. O cara era um louco e ele é curado. Por quê? Porque é a eternidade que se manifesta. E se manifesta através da sua vida. Então levanta a sua mão e fala: Senhor, essa semente que o Senhor plantou no meu coração, uma semente eterna, que vai gerar uma colheita de coisas eternas na minha terra e na terra do meu irmão. Nessa noite, como reis, nós desvendamos os teus tesouros que estão escondidos em Cristo, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E porque Cristo vive em mim, os tesouros agora estão em mim. E esses tesouros vão se manifestar por toda a terra. Continua com as suas mãos levantadas. Faz assim, ó, levanta as suas duas mãos para os céus, assim, ó. E fala: Senhor, olha aqui para mim. Olha para minha vida aqui. Essa semente que o Senhor plantou na minha vida não vai morrer. Ela vai manifestar o propósito dos céus na minha vida. Eu não estou perdido. Eu estou seguindo os passos do meu Senhor. Eu morri para o mundo e eu vivo para ti. E tudo que o Senhor tem para minha vida, para tua noiva, manifesta através de mim e do meu irmão. Agora ora. Fala onde ele vai manifestar. Ora, ora. Ora. Senhor, ativa as boas sementes plantadas nessas boas terras. Eu quero declarar sobre eles que eles vão funcionar para o teu reino. Eu quero declarar que a eternidade vai se movimentar através deles, nessa terra, aquilo que é eterno se manifestará através deles. Eu quero declarar que os enfermos serão curados. Eu quero declarar que os perdidos serão salvos. Eu quero declarar que os rejeitados serão amados. Eu quero declarar que a tua palavra vai ser anunciada a tempo e a fora de tempo. Eu quero declarar que milagres poderosos vão acontecer na vida deles e através da vida deles, no norte, no sul, no leste e no oeste, nos quatro cantos dessa terra. As quatro letras do teu nome vão ser espalhadas por todo o mundo. E eu quero declarar um tempo que o Senhor vai revelar sabedoria, e o Senhor vai revelar para eles também ciência, que vão crescer em conhecimento, vão crescer em entendimento, que farão coisas incríveis. Por isso, que os teus anjos os visitem, compartilhando ideias dos céus, trazendo empresas para eles lucrativas, que eles possam se manter ativos no reino de Deus, que eles possam se manter efetivos, e que todas as riquezas que o Senhor tem para a tua noiva, todas as riquezas que o Senhor tem, que são tuas, que pertencem ao teu reino, que possam fluir sobre essas vidas, sobre essas mãos, sobre esses jovens. E eu quero declarar que não vai faltar nada, porque o Senhor já providenciou tudo, porque nos céus não existe escassez, os céus existem
existe abundância do Senhor, e eu quero declarar a tua abundância sobre eles, a tua abundância, a tua plenitude sobre a vida deles, que sejam cheios do teu Espírito, que sejam cheios da palavra da verdade, que possam ser agentes de paz, que possam ser agentes de alegria, agentes de milagres, pessoas que vão provocar a manifestação dos céus na terra. Por isso eu quero declarar um alinhamento dos céus com os céus de Goiânia. Eu quero declarar esse alinhamento tomando conta dessa cidade, dos quatro cantos, norte, sul, leste e oeste. Que o Senhor una, que o Senhor traga para perto, que o Senhor traga junto, e que o teu nome, e não o nome de homens, que o teu nome seja pregado, e que a tua glória escondida se manifeste, em nome de Jesus. Levanta suas mãos e fala: eu recebo todas as bênçãos que estavam escondidas em Cristo, que agora estão em mim. Todas elas vão se manifestar para a tua glória, para a honra do teu nome. Amém? E quando você é fiel até a morte, Ele te dá uma coroa, porque você deixa de ser uma pessoa normal para ser um rei dele. Amém? Ser fiel até a morte, Ele vai te recompensar e te dar uma coroa. Amém? Você recebe? Obrigado, Senhor, por essa cidade, obrigado por essa casa, obrigado pelas vidas que aqui estão. Que os teus anjos estejam visitando casas, famílias, hospitais, contas bancárias. Que os teus anjos estejam visitando comércios. Que os teus anjos estejam visitando negócios. Que todos os bons negócios que estão pairando sobre os ares de Goiânia recaiam sobre os teus filhos, recaiam para o teu reino. Eu quero declarar multiplicação de sementes, multiplicação de oportunidades. Eu quero declarar bons negócios. Aquilo que tinha se perdido e que tinha escorrido dos teus dedos, Ele vai dar oportunidades de novo para você. Eu quero ativar colheita de sementes que foram plantadas, que foram esquecidas, mas que Ele não se esqueceu. Que nesse ano possam se manifestar, e que essa casa possa expandir para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, oeste, levando as boas novas do reino e ativando essas sementes na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vocês podem profetizar com as mãos.
som muda a frequência. Frequência muda o ambiente. Os profetas profetizando com